boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, bem-vindos à nossa casa. Sou a Renata, sou responsável pela coordenação da casa. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo Alvarenga, do Marcelo Alves, nosso designer, da Juliana Vasconcelos, e hoje teremos um talk falando sobre design assinados. Eu vou passar agora a palavra para o Marcelo. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos, né? A Docol agradece nessa noite fria, todo mundo aqui presente para escutar um pouquinho sobre design, né? Então a Docol agradece a presença de vocês, sejam muito bem-vindos à Casa Docol, né? Então hoje nós estamos aqui com o Marcelo Alvarenga e a Juliana para falar um pouquinho sobre linhas assinadas, né? Produtos assinados, né? Aqui vai haver não uma divergência, mas um contraponto entre linhas assinadas, produtos em série, né, e linha assinada, produtos que são autorais, né, que não são peças seriadas. Então, a gente vai debater um pouquinho esses dois lados desse contexto do design, que é muito importante para nós, né? Então, assim, deixo a palavra com a Juliana nesse primeiro momento, depois os Marcelos assumem a conversa, né, para justamente a gente ter essa conversa. E, ao final, a gente abre para perguntas e para que todos possam entender um pouquinho melhor desse processo criativo, né? A questão da criatividade versus ao processo de fabricação, né? Então, Juliana, por favor, o controle é todo seu. Obrigada, boa noite. Obrigada pela presença. Estou muito feliz com o convite. Estou feliz de estar aqui com meu amigo Marcelo, mineiro. Vai ter bastante mineirice aqui hoje. Muita mineirice, muito sotaque vocês vão escutar aqui hoje. E vou contar um pouco da minha trajetória, assim, brevemente, que assim como o Marcelo, nós dois estudamos arquitetura na UFMG, estou falando dos dois, né? Os colegas. Os dois estudaram arquitetura na UFMG e, nos primeiros anos, eu trabalhei somente com arquitetura, mas eu senti um pouco de falta de liberdade criativa e acabei indo para o interiores, e do interiores eu fui para o design colecionável, porque quando eu imaginava os projetos, raramente eu achava as peças que eu imaginava. Então, eu comecei a desenhar nesses contextos e, em alguns anos, eu percebi que aquelas peças poderiam ter força. E eu acho até interessante eu estar contando essa história aqui, que a primeira peça que eu expus como design, e não dentro de um contexto de um projeto de interiores que eu tinha feito, que os primeiros designs que eu fiz eram para os meus clientes, e a primeira peça que eu expus, ela está ali, que é aquele aparador. Então, eu fiquei feliz dessa coincidência, né, de eu estar contando e a peça está aqui, em exposição, que ela foi feita em parceria com a Mecal. E aí eu vou começar contando de algumas peças aqui e a gente vai chegar nela. Essa é uma peça que eu fiz em bronze fundido. Então, vou contar assim, quando eu senti que as peças podiam contar história, que elas tinham força por si só, eu comecei a explorar ideias muito livres. Eu não tenho estudo de design industrial, então eu sempre me sinto uma super iniciante e preciso abraçar os meus parceiros e os fornecedores para entender todo o processo. Então, a princípio, acho que o material que a gente tem mais acesso, sendo arquiteto, acho que é a marcenaria. Todo mundo conhece um marceneiro, todo mundo faz alguma peça de marcenaria. E eu comecei fazendo algumas peças de madeira, mas eu tinha umas ideias meio malucas. E eu fazia uns rabiscos, eu nem sabia como que eu ia executar. Eu vou até contar a história que é essa peça aqui. Eu imaginei essa peça, eu queria uma coisa assim, muito natureza, muito crua, e com essa força e de ter liberdade mesmo criativa. Eu não sabia como que eu ia executar na época. Era só uma imaginação e um rabisco. E a gente fez um 3D dela. E, assim, eu discutindo com algumas pessoas, tendo ideias de como essa peça poderia ter sido feita, poderia ser feita,
uma pessoa falou assim, tenta bronze fundido. Na época, eu nunca tinha feito nada em bronze fundido, eu não tinha conhecimento nessa área e nem da liberdade que essa técnica poderia me trazer. Mas eu cheguei nessa técnica com um rabisco. Na verdade, o rabisco estava bem perfeito. Era um 3D. Eu devia ter trazido o 3D, que vocês não vão acreditar, não. É igual, gente. É idêntico o 3D. Olha o que aconteceu. Eu já tinha feito outras peças antes, já tinha participado de exposição na Arte Rio. Aí eu tinha conhecido um galerista da Espanha que tinha gostado das minhas peças e falou assim, nossa, suas peças iam combinar com uma galeria lá de Milão, que era uma galeria muito, muito importante. E eu falei assim, nossa, e eu estava imaginando essa galeria na minha cabeça e, de repente, veio essa pessoa falando que ia me apresentar para ela. Aí eu falei, que ótimo. Aí passou 2 semanas, uma pessoa dessa galeria de Milão entrou em contato comigo e pediu para eu mandar os meus desenhos e as minhas peças, e, na verdade, eram 3D. E tinha o 3D dessa poltrona. E ela viu o 3D e ela achou que era a cadeira. Ela achou que era a cadeira executada. Ela falou assim, não, pode trazer, eu quero a cadeira. Eu falei, não, eu tenho que mandar fazer. Eu não tinha feito, eu não sabia nem como que eu ia fazer. Aí eu fui atrás. Então, começou a história assim. Eu fui, não façam essa loucura, gente, de mostrar um 3D e fingir que está tudo certo. Melhor prototipar antes, é o conselho que eu dou. Porque a dor de cabeça que eu passei, vocês não têm ideia, não. No final, a peça chegou 1 semana antes da Design Week de Milão, que ela ia lançar a peça lá, e ela já não estava contando com a minha peça mais. Eu já tinha recebido o recado, o decreto, que não precisava de mandar, mas ela já tinha ido. Mas eu recebi o recado. Não precisa mandar mais, não. Porque eu ainda confundi. Eles falam lá o de salon, que é o Salone del Mobile. Ela falava comigo em inglês, falou que a peça ia ser apresentada no De Salon. De Salon é uma feira em Nova York, que acontece em novembro. E a feira de Milão era em abril. E eu estava muito tranquila. Eu falei, gente, eu vou ter 1 ano para fazer minha peça. E ela falou, não, preciso da peça em fevereiro. Eu falava, para que ela precisa em fevereiro? De Salon é em novembro. Quando eu recebi, em março, ela falou, não precisa, eu dei um jeito, o negócio ficou pronto. E essa poltrona, ela chegou 1 semana antes. Não façam isso. E a gente pegou galhos na natureza do cerrado fizemos moldes com várias espessuras de galho para chegar em vários formatos, e as peças foram fundidas separadamente, soldadas, com acabamento manual das emendas. Então, assim, é uma peça extremamente artesanal, um processo que demorou assim, muitos meses. Não recomendo mostrar 3D. Essa é uma outra versão, uma outra poltrona também feita em bronze fundido. Achou uns pauzinhos mais simples, né, gente? Essa aí eu facilitei. Falei, deixa eu facilitar a minha vida. Na caça, no cerrado, você já foi com o olho assim. Eu falei assim, deixa eu simplificar esse negócio, simplificar a minha vida. Detalhe, eu não sabia, a poltrona era um protótipo, eu não sabia. Quem fez para mim também não me garantia que, se sentasse, ela não ia quebrar, não. Ninguém garantiu. E ela foi assim mesmo, não dava tempo. Mas aguentou, tá? Não quebrou, não tem histórico. Essa a gente acabou fazendo uma série de 12, a gente está vendendo pela Invisible Collection, em Londres. Aqui já são umas peças que a gente fez em madeira. As da esquerda é um mogno africano, um mogno antigo do Pará. A da direita é um jacarandá, também antigo de demolição, de fazenda. A da esquerda, né, que a gente chama de marrogue, a gente fez um trabalho manual em juta. Então, assim, são peças bem artesanais. E, além de ter uma linguagem que você não precisa ter tanto apelo funcional e de orçamento. Então, você tem uma liberdade em vários aspectos, mas e também você não precisa atender tanto a questão de ergonomia e funcionalidade. Ela tem um papel mais escultórico. Claro que ela tem função, senão ela seria uma escultura. Ela é uma peça de design porque ela tem função, mas não necessariamente a gente tem que trazer um conforto, não é essa a ideia. Se tiver, melhor ainda. E
E esse trabalho manual me trouxe muita alergia, porque... muita. A Juta... A Paula está rindo que ela também tem alergia. Quando a gente tem que fazer uma poltrona dessa, ela fala, sai, não conta comigo, sai daqui. É. E aí, a da direita, ela foi em algodão, é bem mais fácil. E foi um algodão. Nossa, agora eu só estou querendo fazer de algodão. É muito mais bonito. Você põe a mão na massa? Totalmente, totalmente. Não, a de juta também, só que a de juta embaraça. Cabeça de Você tem que desembaraçar, assim. aí começa a sair um pó. Não, é um negócio. Mas eu acho a juta até mais bonita. Tem que pentear. Tem que pentear, tem, embaraça muito. A da direita a gente expôs na The Salon, New York, em 2019, logo antes da pandemia, que foi a feira que eu achei que a primeira poltrona iria, né? Depois aquela outra foi para The Salon, New York. E essa da esquerda a gente expôs na ida, junto com a Arte Rio, que foi a peça que o galerista viu e que me linkou com a Galeria de Milão. Essas são umas peças que a gente fez para a Nilufar de Milão também, de mogno, mogno maciço, que tem uma linguagem muito pura, também tem uma estética de geometria bem leve e, ao mesmo tempo, ela tem uma estranheza, porque ela não tem tanto conforto do braço, né? Ela tem um apelo estético assim mais forte do que a parte de função. E essas são as peças que a gente fez com a Mecal, e que eu estava até comentando com o Marcelo. Eu tive toda a liberdade para desenhar, mas a gente acabou ajustando alguns diâmetros diante das possibilidades da fábrica, mas era um trabalho bem manual, né? A Mecal tem um trabalho bem manual, mas algumas medidas a gente ajustou para ficar uma coisa mais viável. E eu fiquei muito feliz com essas peças. Foram as primeiras que a gente fez. E a gente expôs a primeira vez na MAD, aqui em São Paulo, acho que foi 2015 ou 2016. Que foi a primeira vez que eu expus uma peça de design como designer. É isso. E essa é a última, que é uma peça única, que eu quis mostrar também que ela tinha um caráter bem de obra de arte, que a gente fez para uma galeria daqui de São Paulo. E a concepção da peça, acho que o Marcelo fez uma peça também na mesma curadoria, né, que foram uns 5 designers, eu acho que fizeram. Essa leva que a gente... E era um vídeo arte junto com a peça. A peça foi concebida junto com o bailarino. A gente teve algumas reuniões para chegar numa peça que fosse interativa com a coreografia. Ia ser feito um vídeo, a peça ia ser vendida com o vídeo, com performance. Então, assim, nada a ver com uma peça de mercado industrial. Então, é para mostrar um pouco esse lado. Acho que agora vamos passar a bola aqui. Obrigada. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora do processo, né? Tem semelhanças entre os nossos processos, né? Como a gente transformar uma ideia do nosso imaginário em um produto real. Os desafios que a Juliana falou aqui, nós sentimos na pele também quando o Marcelo nos trouxe as ideias. Então, assim, a gente pensou como transformar aquilo em um produto seriado, em um produto que fosse economicamente viável, como adequar o produto, o conceito, ao processo de fabricação. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso, né? Vamos fazer um bate-bola nós dois aqui, né? Os Marcelos, né? Trazendo um pouquinho dessa experiência, né? De transformar um produto, uma ideia, em um produto seriado, né? Então, gente, só um pouquinho do projeto Domus. Nosso projeto Domus, ele é o guarda-chuva de todas as linhas assinadas. Então, assim, nós pensamos, no nosso dia a dia, nós já convertemos ideias inovadoras em produtos, né? Por que não continuarmos nos desafiando, né? Para que a gente possa trazer valor para a marca, valorizar o design e a arquitetura que é feita aqui no Brasil. Então, assim, convidamos uns caras malucos, né, como o Marcelo, né, para trazer suas ideias e a gente poder transformá-las em produto, né?
de uma certa forma, o processo ele é bem linear, assim, né? Tem o convite que a gente faz ao profissional, a gente faz uma visita à fábrica, né? Mostrando todos os processos, como que as coisas acontecem, como que é feita uma torneira, né? Eu, na visita, queria saber, de todo jeito, qual era a diferença entre um registro de gaveta e um registro... sei lá, eu esqueci o outro, né? Um de gaveta e um de pressão. De pressão. Exatamente. Toda vez que a gente está especificando uma coisa, ela vem perguntar, registro de gaveta ou de pressão, numa loja de material de construção. Sei lá. O que é isso, né? Continuo sem saber. Eu também não, cara. Realmente, até hoje. A gente não sabemos nem fazer torneira direito ainda. Mas vamos lá. Depois da fase de concepção, a gente estuda, transforma os sketches em produto, apresenta para a diretoria, se aprovado, é para a parte de viabilidade. A parte de viabilidade é coisa chata. É planilha de Excel, é projeto, ver se o produto, o custo, como é que fabrica, como é que faz, como é que não faz. Essa me deu um sustinho, tá? Porque quando você acha que o processo já está lá na frente, ele todo mundo adorou, que a coisa está assim, aprovada, não tem essa prova ainda. Detalhe. Não, exatamente. E assim... Sério? A gente vai explicar um pouquinho. As peças do Marcelo estão há 3 anos, vão lançar agora, né? Em setembro a gente lança os produtos dele, né? São algumas idas e vindas, até em virtude de processo, de custo, de material que não deu certo. Isso faz parte do processo, gente. Depois tem a execução e o lançamento. Então, assim, aqui é muito linear, muito bonitinho, muito certinho. Mas, na verdade, é um caos, gente. Assim, é um caos que, né, todo mundo maluco, não deu certo. Aí, eu estou me adiantando um pouquinho no papo já, né? Depois eu entro nesse detalhe. Deixa o Marcelo falar um pouquinho, né? Bom, gente, esse aqui são os desenhos que o Marcelo nos enviou num primeiro momento, né? Agora ele vai explicar um pouquinho do conceito, depois eu explico como é que a gente transformou isso em produto. Boa noite, bem atrasado. Obrigado pela Docol, pelo convite, né? Obrigado, Docol. E que bom falar com vocês aqui. E obrigado pela presença de todos. Trabalhar com produto, assim, produto de mercado, um produto que diferente do da Ju, que ela em busca de uma liberdade total, né? Ele é uma interseção entre várias coisas, né? E ele só vai se viabilizar dentro dessa interseção. Então, quando a gente está propondo coisas para uma indústria como num porte da Docol, a gente tem consciência de que tem um limite ali no grau de piração ou de liberdade, né? Sem significar uma coisa pior ou melhor, né? É simplesmente entender que aquilo tem que ser viável dentro de um cronograma, viável dentro de um custo. Então, é claro que a gente é como se a gente testasse um pouco qual é esse limite. E isso a gente vai vendo um pouco no processo. Mas, então, logo de cara, assim, eu tinha um desejo, até como arquiteto mesmo, de sair um pouco das bicas altas, que sempre são as mais exuberantes. Falei, vamos tentar uma bica baixa, que seja um produto legal, sedutor, e que as pessoas queiram colocar nos projetos. E eu lembrei muito das peças do Carl Bock, que é um designer que eu admiro muito. E aí falei, vamos pensar numa peça com um bico bem fino. E aí mandei esses primeiros croquis para ver se tinha um eco, né? Mandei para a Baba primeiro, o convite veio da Baba Vaccaro, que é uma pessoa muito sensível em fazer em promover esses encontros, né? Eu acho que ela fez esse convite e me deu muita liberdade, até porque eu tenho um outro trabalho que é de design de produtos mesmo, uma marca que eu tenho com a minha irmã, que chama Alva Design, e, ao mesmo tempo, a Play Arquitetura. E a Baba fez um convite e me dando a liberdade. Você que sabe se você vai fazer pela Play ou se vai fazer pela Alva. E como o produto da Docol é muito voltado para a arquitetura, eu achei que a Play Arquitetura iria responder melhor. Então, fiz esses primeiros desenhos, mandei para ela falou, não, achei lindo, vamos em frente. E, em seguida, mandei para o Marcelo, para a turma da Docol. E aí, gente, eu vou até ficar um pouquinho em pé para poder explicar,
né? Como que eu resolvo essa matemática aqui? Como que a gente transforma isso aqui em produto? Aí, gente, esse aqui é o ambiente do software que eu utilizo lá para modelar produto em 3D, né? Então, normalmente, até mesmo dentro do nosso processo criativo, né, começa com os sketches, né? A gente usa o sketch como ponto de partida, porque nem sempre a gente consegue copiar a curva que a gente fez na mão, né, diretamente no 3D. Então, a gente usa um recurso de inserir o desenho, né, no ambiente 3D. A gente escala o desenho, né, em algumas medidas específicas. Eu fiz na escala. Não, isso realmente, o Marcelo fez certinho na escala, porque do 2D que ele fez para o 3D, não mudou a proporção, né? Então, nós temos algumas medidas para poder fazer funcionar um produto, né? Um exemplo, um monocomando. Ele tem que ter um dispositivo, que a gente chama de cartucho, para abrir e fechar a água, e ele tem uma medida específica para isso. Então, nós escalamos o desenho até dar a medida que nós queríamos, que precisa para poder funcionar, que isso é um limite, né? A partir dali, começamos a modelar o 3D em cima do 2D que ele mandou, né? Aí, os primeiros renders nós enviamos, né, Marcelo? Tá ficando legal, bacana. Mas um render em um modelo 3D no computador, ele sempre engana, né? Então é importante ter um mockup, ter um modelo volumétrico. Nós temos impressora 3D. Eu mandei algum modelo impresso em 3D para você, né? Alguns. Aí devolvia, Marcelo, vamos aumentar aqui, vamos mudar esse raio, vamos esticar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Até o modelo definitivo, né? Não mexe mais nada, está perfeito. E só voltando um Pode pouco, falar. né, naquela primeira etapa da visita à fábrica, então, antes de eu mandar croquis, essa visita é importante, porque aí a gente já sonda um pouco as possibilidades, né? Então, a gente tenta, foi uma visita única, né, Marcelo? Mas uma tarde que a gente passou juntos, entender um pouco o que a Docol tem feito. Então, vocês me falaram do concreto, eu já sabia dessa coisa da textura, quais algumas técnicas que eu também não foi a primeira vez que a gente desenhou metais, então, mas eu já tinha algumas curiosidades específicas, como essa textura, por exemplo. Então, Marcelo, eu fui para o departamento de design da Docol e ele foi me mostrando, né, tem várias coisas em andamento, e eles vão mostrando para a gente algumas coisas que estão dando mais trabalho, outras menos, né, Marcelo? Uma coisa bem solta mesmo, para a gente apanhar um pouco do qual é o universo ali de criação de vocês, para a gente ter uma base para acertar mais o alvo, né? Eu acho que tem uma coisa que é a diferença, né, Ju, do trabalho puramente artístico. O trabalho puramente artístico é um trabalho muito solitário até, sem limites, mas também solitário. Enquanto a gente está fazendo para a indústria, é esse bate-bola que interessa para a gente, de fato, caminhar, né? Progredir. Exatamente. E assim, gente, aqui não está somente o design envolvido, né? São todas as áreas da empresa, praticamente. Quando a gente recebe, né, um sketch, um croquis, de uma linha assinada, a gente reúne a galera, vamos resolver esse problema aqui, né? Como que fazemos isso? Como que fazemos aquilo? Aqui tem alguns desafios que são bem grandes, na verdade, né? Porque mesmo sendo um produto de seriado, ele tem algumas complicações. Esse produto aqui ele é lixado e polido à mão, né, dentro da fábrica. Essa silhueta, essa geometria, o bico, todo é feito à mão. Porque uma peça fundida, ela é rugosa, ela é mal acabada. E depois, a mão humana, né, aí que entra uma intersecção com o trabalho da Juliana, né? Aqui tem muito a questão da mão humana, né? Então, de fazer a forma na lixa. Depois tem o polimento. Depois tem o escovado, que também é feito à mão. Até o escovado, a gente projeta o sentido. Como que a peça vai ser escovada? O sentido que ela está escovado aqui é o que sai lá na fábrica. Até isso a gente projeta. Então, e é feito à mão. Então, aqui tem um trabalho de
2.000 pessoas, vamos dizer assim, que são os funcionários da Docol, né? Então, tem muita gente envolvido. Então, é um processo muito automatizado, mas até um ponto, né? E quem já pôde visitar a Docol, quem puder, por favor, um dia nos visite, vocês vão entender um pouquinho desse processo e como isso acontece, né? Aí, depois de todo esse processo, idas e vindas, né, Marcelo, a gente conversando, manda mockup para lá, mockup para cá, né, ajusta aqui, ajusta ali, fechamos o conceito da Mantis, né? Então, os seus acabamentos, né, monocomando de mesa, torneira de parede, até aqui, né, contando um pouquinho de como que a gente defende uma ideia para a diretoria. Estava explicando para o Marcelo lá em cima, né? Então, assim, a gente chega na frente da diretoria, todo mundo olhando, a gente apresenta o conceito, eles pensam assim, pô, Marcelo, mas é isso mesmo? Olha, a gente tem o costume de respeitar a ideia da pessoa, do autor da ideia, né? Então, assim, porque são projetos que quebram alguns paradigmas. E, em alguns momentos, causam certa, como eu posso dizer assim, estranheza, porque são produtos diferentes, são conceitos diferentes, né? Então, assim, a gente, na Docol, busca muito seguir a ideia do criador, sem alterá-la, sem conduzi-la a um padrão. Justamente é fugir do padrão, né, Marcelo? Isso é uma abertura muito importante, né? E depois que a gente vai entendendo como que isso que está na arte, que tem um grau de liberdade talvez total, mas ele continua acontecendo no produto que se propõe, um produto autoral, um produto diferenciado, porque ele causa esse tipo de impacto na cadeia produtiva toda. Então, isso é bem legal de pensar. E, é claro, estando numa marca, numa fábrica que valoriza isso e tem consciência que esse tensionamento vai existir. Então, essa interseção que eu estou falando, ela também não é estática. Ela é tensionada para lá e para cá, e por isso que a gente avança, né? Inova-se e tem produtos realmente diferentes sendo colocados aí no mercado. Porque, senão, a gente ia, né, puxar para o banal, para o arroz com feijão, que é um pouco uma resistência de quem está tendo que produzir um número X, enfim, aí tem várias razões para tentar né, puxar essa interseção para outro lado, enquanto a gente está puxando para esse lado dos desafios, da liberdade e da provocação, né? Eu acho que isso é uma coisa que nos move, assim, uma certa inquietação. Acho que o design ele vive disso, né? Então, quando a fábrica, quando a indústria se abre para isso, mesmo sabendo que a gente está num outro universo cheio de limitações técnicas e nem só limitações, né? São outros olhares, outros valores ali. Então, é um bate-bola bem rico. Exatamente. E o que acontece? Muitos processos como a textura, a gente não tem processo interno dentro da fábrica. Então, as linhas assinadas fazem com que a gente abra o nosso leque de parceiros. Né, Juliana, você falou que busca parceiros para poder resolver os problemas, né? Aqui também nós procuramos vários parceiros que dominam processos que nós não temos dentro da fábrica e que a gente, de uma forma muito criativa, adapta para solucionar o problema que a gente precisa. Um exemplo, a textura é feita por um ataque químico e é uma empresa em Joinville que faz textura em cavidade de molde para a indústria automobilística, né? Então, isso faz com que nós aumentemos a nossa gama de parceiros, desenvolvemos processos que nós não imaginávamos, novos materiais, tipo a linha concreta do Ângelo Bucci, que é o mesmo concreto do Toró, que eu vou mostrar aqui o conceito, né? Aqui primeiro tem um acessório. Então, assim, a gente usa para desenvolver processo, novos materiais, e esses parceiros são muito importantes para a gente. E depois, o Marcelo, não feliz de desafiar a gente na torneira, vamos fazer um acessório também, o acessório Mantis. Ele também nos enviou esses esquetes,
dentro da proporção, tá, gente? Bem certinho, na medida. Está muito lindo esse Estou desenho. reivindicando Meu Deus. escala. Vou te contratar. Está muito lindo. Então, assim, nós também usamos os desenhos como ponto de partida, até porque o acessório ele tem muito a ver com a torneira, né? E depois dos esquetes, de muitos protótipos, mock-ups, né, idas e vindas, chegamos à linha de acessórios, né? Aqui são peças que são injetadas em Zamac, que é uma liga de alumínio, na verdade. Então, o cabide duplo aqui, ó, é uma peça única, injetada numa cavidade só do molde. Então, assim, ó, mais um desafio bem grande, né, Marcelo? Que foi desenvolver E esse acessório. ainda queria, assim, porque é claro que a gente tem no universo da arquitetura a ideia de família, né? Quando a gente de linha, né? Quando a gente está especificando, é tão fácil quando a linha existe, você fala lá, né? Pronto, tá a linha toda. Mas eu tinha para mim um desejo diferente, esse duplo na minha cabeça, eu queria que ele ficasse uma peça autônoma, que as pessoas pudessem usar com uma outra linha de torneira. Então, claro que eu sei que foi desenvolvida para completar a linha Mantis, mas como designer, eu estava tentando um produto que tivesse uma autonomia. É o que eu vejo nesse duplo aqui. Vamos ver se isso vai acontecer, tá, gente? Vocês podem me ajudar nesse rolê. Agora foi. Bom, gente, ele também não feliz, né, com o desafio, trouxe para nós o chuveiro Toró. Por favor, Marcelo. O conceito é seu. O Toró já é uma coisa também, assim, nessas horas é claro que o arquiteto também está bem presente, porque, enfim, é onde a gente lida muito com essas demandas. E, para mim, não tem nada mais difícil do que escolher o lugar da ducha nos projetos arquitetônicos, porque é sempre uma coisa que não tem tanta importância e você vai deixando aquilo para o final, talvez, né? Você faz um anteprojeto, tem lá o lugar da piscina, mas eu quase nunca ponho a ducha no anteprojeto. E aquilo vai para frente, né? E no final você está lá tendo que colocar a ducha ou no muro ou na própria arquitetura. Eu acho dificílimo escolher o lugar da ducha. Falei, então vamos fazer uma ducha autoportante, né? Que possa ser colocada independente da arquitetura. E também a questão do ponto de água, porque se você não lembrou da ducha, você não definiu lá atrás, aquele ponto não existe naquele lugar, então você também fica em apuros porque não previu direito onde que seria a ducha. Então, dentro desses desafios dessas situações que eu me via, falei, não, vou desenhar uma peça que pode vir para o projeto meio no final do processo. E lembrando também, claro, dos apartamentos, das varandas, lugares que a pessoa não reformou e que quer uma ducha, um verão, assim, a pessoa naquele dia de desespero, num calor, vai lá no impulso e compra uma ducha. Então, a Toró foi pensada exatamente assim. E assim, gente, aqui também teve alguns desafios. Como a Juliana falou, que coloca a mão na massa, nós também colocamos a mão na massa. Nós fazemos, assim, de tudo para poder viabilizar o projeto, né? Aqui são fotos, né? Foi um parceiro da Docol, numa outra cidade, perto de Joinville, que fez a dobra do tubo e a solda, né? Nós chegamos lá, né? Eu e o líder do projeto, o Jean, as peças estavam dobradas e cortadas. Então, nós vimos o cara soldar, né? Fez a solda TIG, soldou acho, 3 ou 4 peças, né? Enrolamos em plástico bolha, tínhamos alugado um carro sedã. Abrimos o porta-mala, deitamos o banco e colocamos as peças até no painel para trazer para Joinville. Viemos dirigindo desse jeito, né? Então, faz parte do processo, né? A base... Disso eu soube hoje. A base nós fizemos aqui em Ibiúna, também fomos de carro de Joinville até Ibiúna para buscar a base do chuveiro, né, para poder montar o primeiro protótipo, a primeira peça, né, viável do projeto, né. Então, aqui são alguns desafios que a gente enfrenta, né, de poder viabilizar, né, como eu falei, a gente desenvolve muitos parceiros com as linhas assinadas. Então, esse produto aqui, praticamente todo ele, os componentes são produzidos
fora da Docol, mas com as nossas especificações, com o nosso controle, né? E ele é montado dentro da fábrica. A embalagem disso aqui, explicando para o Marcelo, a embalagem disso aqui foi um desafio. Ninguém queria fazer caixa para nós. Até pela demanda, né? Tivemos que buscar uma alternativa para poder embalar esse produto, porque ele é gigantesco, né? Então, e essa base ela não pode quebrar no transporte. O tubo não pode arranhar. Então, tem que ser... Então, são vários desafios que a gente vai resolvendo durante o processo. O bom é que a gente não participa de todos os problemas. Uma parte Como do esse, por pepino, exemplo, né? você está out. Porque, realmente, colocar um produto no mercado tem que pensar em tudo isso, né? E a Docol, né, é uma fábrica que tem esse compromisso com qualidade gigante, né? Que, então, passa até da nossa condição, às vezes, de entender toda essa cadeia, como é tão complexo o processo de colocar um produto no mercado. Né? Exatamente, gente. Assim, ó, aqui está uma pequena parte, né, do que a gente fez, né? Sem contar os problemas que nós tivemos, né, de acabamento, de mesclar dois materiais, metal e concreto, né? Como que isso vai casar? Como que isso acontece, né? E aqui é o primeiro protótipo que eu falei. Aqui é o primeiro protótipo montado na casa de uma amiga minha. Ela meio que uma influencer de design lá em Joinville, e ela tinha uma amostra nesse dia. Então a gente aproveitou, botamos o chuveiro Toró dentro de uma Fiorino, né? Fomos até a casa dela, montamos o chuveiro, testamos. Fizeram um churrasco. Fizemos um churrasquinho, né? Banho de banheira, depois testamos o chuveiro, funciona muito bem. O jato dele é fantástico, gente, é muito bom. E testamos o conceito de instalar ele em qualquer lugar do jardim. Ele funciona muito bem, muito certinho, né? Então, assim, a linha assinada, ela traz esses desafios, traz um pouco de estresse de vez em quando, isso faz parte do processo, mas é muito gratificante. Por quê? A gente consegue extrapolar o convencional, a gente vai além do estado da arte, né? A gente consegue fazer coisas que normalmente a gente não conseguia fazer. E trabalhar com essa galera aqui é fantástico, porque a gente começa a enxergar outras possibilidades, enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Queira ou não queira, a gente está sempre fechadinho naquele mundinho que tudo acontece, que tudo dá certo, né? Quando vem uma ideia diferente, a gente tem que correr atrás e buscar a solução. E, Marcelo, teus desafios e aprendizados nesse projeto? Não, assim, é claro que essa parte interna do produto, os metais, a torneira, eu continuo sem entender, né? Assim, isso que o Marcelo eu também não batalhou tanto, esse suporte é muito confortável para nós, porque realmente a gente também se atreve a fazer mais coisas. Então, por mais que eu me interesse em saber tecnicamente a diferença de um registro de pressão e de um gaveta, também não dá para querer absorver tudo assim no sentido técnico. E é esse suporte que é o grande barato de fazer essa parceria com a indústria. Então, assim, é claro que ele me mandava os mock-ups, falava, Marcelo, a gente não consegue afinar mais do que isso. Aqui eu já estou no limite. Então, assim, uma coisa muito respeitosa das duas partes, porque, né, eu tenho consciência de que aqueles limites talvez não precisem ser transpostos, e a gente vai caminhando juntos, né, Marcelo? Mas, assim, tem uma parte técnica bastante complexa. Então, depois eu fui ter um teste de água, né, um laboratório lá testando pressão, testando segurança mesmo, de resistência de cada produto. Então, são coisas bastante complexas para que essas torneiras estejam aí funcionando bem no mercado. E a gente, assim, quando a gente está fazendo, às vezes, uma marcenaria, um produto em que a gente tem um domínio maior, né, você vai até o parafuso. No caso de um produto como esses, essa parte a gente realmente precisa desse suporte de gente muito técnica mesmo. Então, é um negócio bacana de pensar, de participar. Mas, claro, sem querer ter esse conhecimento gigante, porque talvez eu não desse conta. Então, a gente fica meio
ancorado, né, por essas figuras. E do nosso lado, gente, assim, ó, como eu falei, a gente consegue pensar fora do convencional, né? Então, a gente busca recursos, soluções em lugares que a gente nem imagina. Então, faz com que a gente também cresça como empresa, né? Estou falando com o Marcelo e com a Juliana. As primeiras linhas assinadas, era difícil até a gente dizer assim, não, a peça é assim, não tem padrão de qualidade, não tem máximo e mínimo. Porque hoje, dentro de uma empresa, a gente tem um padrão, tem máximo e tem mínimo, né? Então, um exemplo, uma peça dos Campana, não tem aquela textura, não tem uma textura que é um padrão máximo ou mínimo. É aquilo e pronto, né? Isso é um elemento que, para a arte, né, eu sempre percebo isso, assim, nas artes plásticas, a ideia de acabamento ela até existe, mas ela não é tão importante, né? Ela não é uma coisa que está das principais características. No design de produto, o acabamento toma uma importância muito gigante. Exatamente. E a gente que cria sabe aquilo que vai ser realmente entrar num padrão e que ele vai ser idêntico, né? Aquela produção em série, mas com uma, como se diz, uma padronização mesmo, altíssima, e outros que não. E esses que não, é confortável para a gente também, porque quando a gente faz, por exemplo, vasos de pedra-sabão com um artesão, o artesão tem um molde, ele tem uma medida, a gente mede, às vezes, no paquímetro, coisas que precisam ser precisas e outras não. E o mercado responde isso de um jeito super natural. Ninguém está ali exigindo de uma coisa que é orgânica. Se o seu galho, se você trocar o galho, talvez, numa poltrona daquela, um pouquinho, ninguém vai exigir aquilo do produto, né? O produto ele é permeável a essas coisas. Na indústria, não. Mas, quando o Marcelo fala isso, é interessante pensar que na peça dos Campanas, por exemplo, não tem essa padronização. É quase um certo relaxamento para a indústria, né? Legal. Exatamente. E aqui, nesse caso aqui, ela tem até um padrão, né? Porque aqui já é um produto já bem mais acabado, um acabamento melhor, né? Mas a textura... Pô, Marcelo, mas como é que eu vou medir a textura? Não mede, né? Tem algumas características da textura, ela tem que estar com contraste muito bom, não pode estar com diferença de profundidade, né? Fora isso, ela está aprovada, né? Então, foi um desafio, mas a empresa ela vem mudando um pouquinho a cultura. Então, 5 anos para cá, que a gente começou com os assinados, já mudamos bastante essa questão de extrapolar o que é convencional se fazer. Juliana, gostaria de trazer um ponto do que você viu, o que você achou interessante? Não, eu ia fazer um comentário, que eu também atuo no design voltado para a indústria e eu reconheço, assim, eu bato palma e aplaudo um bom produto que vai para o mercado e que atende a tudo isso, porque é uma complexidade enorme você imaginar um produto partindo de uma ideia que tem um viés artístico, né, que é o design, a gente está falando de design assinado, mesmo para a indústria ou não, tem um viés artístico, e olha a complexidade disso para chegar no mercado, e ele tem uma complexidade técnica, funcional, de orçamento, de agradar o público, o mercado em geral, porque uma peça colecionável, um louco pode gostar da loucura que você fez. Não precisa do segundo louco, né? Agora, uma Poucos peça... colecionadores bastam. Então, assim, eu realmente eu admiro e bato palma para um bom produto como esse, viu? Assim, acho fantástico.